Olha, estatinas para baixar o colesterol são super comuns, né? Mas a questão é, será que elas deveriam ser usadas por todas as pessoas com diabetes tipo 2, mesmo aquelas consideradas de baixo risco? Pois é, uma pesquisa nova e gigantesca está sugerindo que a resposta pode ser sim. E isso, claro, está chacoalhando algumas certezas da medicina. Vamos entender essa história direito. Para a gente entender essa história toda, primeiro a gente vai ver qual foi a grande surpresa. Depois, vamos mergulhar nos detalhes do estudo, olhar os números de perto, discutir o que isso significa para as recomendações médicas e, no final, pensar um pouco sobre o futuro da saúde de um jeito mais amplo. Então, vamos direto ao ponto principal. Aquela conclusão que está fazendo muito médico por aí repensar o que parecia já estar estabelecido. Nas palavras do próprio líder da pesquisa, o Dr. Eric Yuan, a equipe já imaginava encontrar algum benefício, claro. Mas o que eles não esperavam, o que foi realmente impressionante, foi que esse benefício apareceu de forma consistente para todo mundo. Inclusive para aquelas pessoas que, até então, se achava que não precisavam tanto assim do remédio. Resumindo a ópera, a grande ideia é essa aqui. As estatinas, sim, aqueles remédios famosos para baixar o colesterol, diminuem o risco de morte e de problemas sérios do coração em adultos com diabetes tipo 2. E o pulo do gato é que isso vale não importa se o risco inicial da pessoa é alto, médio ou até mesmo baixo. Mas beleza, como é que os pesquisadores chegaram numa conclusão tão forte assim? Vamos dar uma olhada no estudo em si, porque a credibilidade de uma descoberta dessas está totalmente ligada ao rigor da pesquisa, né? E quando a gente fala que o estudo foi grande, não é brincadeira. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 4,5 milhões de pessoas no Reino Unido. Pensa bem, é um universo de dados gigantesco, o que dá um peso assim enorme para os resultados que eles encontraram. Para entenderem o efeito das estatinas, eles pegaram esses milhões de pessoas e dividiram em 4 grupos. A divisão foi baseada no risco de cada um ter uma doença cardiovascular, a famosa DCV, nos próximos 10 anos. Essa separação foi a chave de tudo, sabe? Para descobrir se o benefício valia para todo mundo ou só para a galera de maior risco. Certo. Então, o que os dados realmente mostraram? Agora, a gente vai mergulhar nos números para ver qual é a real dimensão desse benefício. Bom, este gráfico aqui mostra a redução no risco de morte por qualquer causa. Repara só, as estatinas diminuíram esse risco em todos os grupos. E o mais surpreendente é que até no grupo considerado de baixo risco, houve uma queda bem clara. Isso é muito, muito notável. E a história se repete quando a gente olha para os eventos mais graves, como infartos e derrames. O gráfico aqui mostra que, de novo, o risco caiu em todos os grupos que usaram estatinas. A consistência do benefício é, sem dúvida, a grande mensagem aqui. Então, na hora de botar na balança, ficou assim. De um lado, benefícios claros, com menos mortes e menos eventos cardíacos. Do outro lado, o estudo não achou um aumento relevante daqueles efeitos colaterais que, às vezes, preocupam, tipo problemas nos músculos ou no fígado. Ou seja, o perfil de segurança se mostrou muito favorável. Uma evidência tão forte como essa não fica só no papel, né? Ela entra com os 2 pés no debate sobre as diretrizes que os médicos usam no dia a dia. A pergunta que fica é: será que elas precisam mudar? E aqui a gente vê como o cenário é dividido. Nos Estados Unidos, as diretrizes da AH e da ACC são bem amplas, mais abrangentes. Já na Europa e no Reino Unido, as recomendações são mais restritas, baseadas num cálculo de risco. Basicamente, este novo estudo chega questionando se essas restrições todas ainda fazem sentido. O Dr. Yuan, o líder do estudo, acredita que os dados são um argumento muito forte para repensar essas regras. Ele defende uma abordagem mais inclusiva, que não deixe de fora os pacientes só porque o risco deles no papel é menor. Mas, claro, nem todo mundo acha que as diretrizes vão mudar da noite para o dia. O Dr. Navid Sattar, um especialista que não participou do estudo, tem uma visão um pouco mais cautelosa. Para ele, os resultados reforçam o que já se suspeitava, mas sozinhos talvez não sejam o suficiente para reescrever as regras. Embora ele admita, com certeza abrem a porta para essa discussão. Por fim, vamos ampliar um pouco o foco. Essa discussão toda sobre um remédio nos leva a uma questão bem maior. Afinal, o que realmente significa cuidar da saúde? E aqui o Dr. Sattar faz um alerta que é crucial. Estatinas são importantes, sim, mas não são nenhuma solução mágica. O foco principal deveria estar numa abordagem mais completa, tratando a obesidade e promovendo um cuidado integral da saúde da pessoa. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro da medicina. Será que a gente deve focar em desenvolver a pílula perfeita para cada risco ou em promover uma cultura de bem-estar que evite que o risco sequer apareça? A resposta para isso com certeza vai definir a saúde das próximas gerações.
Você pode nos assistir nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube. E no YouTube é muito importante que você inscreva no canal e acione aquele alerta, aquele sininho, que aí toda vez que a gente entrar ao vivo, né, ou postar algum vídeo da rede, você vai ser acionado no seu dispositivo, seja ele tablet, smartphone, smart TV e etc.